A melhor frase que eu já ouvi do meu professor de psicanálise, mas não na aula de psicanálise, eu ouvi dele quando eu estava fazendo o Leader Training, porque ele era um dos nossos instrutores ali do treinamento. E a melhor frase da vida que ele poderia ter falado para mim, meu queridíssimo professor Agostinho Almeida, é: cuida da sua vida. Essa frase parece uma ofensa, essa frase parece uma malcriação, né? Nossa, Van, que grossa, que mal educada, cuida da sua vida. É sobre isso mesmo, cuida da sua vida, porque a sua vida é responsabilidade sua. Mas a gente não se dá conta disso. Você já parou para pensar? A gente coloca a culpa no trabalho, a gente coloca a culpa no chefe, a gente coloca a culpa no marido, a gente coloca a culpa na esposa, a gente coloca a culpa no filho, a gente coloca a culpa na sogra, no sogro, no genro, na cunhada, no primo, a gente coloca a culpa no governo, a gente coloca a culpa no país, a gente coloca a culpa no Estado, a gente coloca a culpa até em Deus, dependendo da situação, né? Até para ele sobra ali. Mas acontece que pouquíssimas vezes a gente coloca a responsabilidade do que está acontecendo nas nossas mãos. Principalmente quando a gente acha que todo mundo é errado e só a gente que é o certo. Não, todo mundo é errado. Porque se alguém pensasse como eu, se as pessoas fossem como eu sou, se as pessoas tivessem a minha responsabilidade, se as pessoas tivessem a minha visão de mundo, se as pessoas tivessem o meu pensamento, para alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Porque você está despejando a sua responsabilidade nas mãos do outro. Ninguém, absolutamente ninguém te deve nada, ok? Nem seus pais, nem o país, nem o governo, nada. Nem todas essas pessoas que eu falei aqui, nem o seu trabalho, nem a sua empresa, nada. Ninguém te deve nada. Mas, enquanto você não toma a responsabilidade da sua vida nas suas mãos, você dá esse poder ao outro. Porque você sempre acha e você sempre acredita nessa posição. Que a sua felicidade depende do que o outro faz ou deixa de fazer para você. Faz sentido ou não? Começa a refletir. Sai do lugar do anfiteatro, do palácio onde você vive, na sua cabeça, claro, né? E volta para a realidade. Você Quantas vezes da sua semana, do seu dia, do seu mês, você dá o poder da sua própria felicidade nas mãos do outro? Porque se fulano fosse assim, porque se fulano fosse assado, porque se o lugar onde eu moro fosse assim, porque se o planeta Terra fosse assado, por que que você está delegando a responsabilidade da sua satisfação e da sua felicidade para o outro? Van, eu não estou delegando. Tô só querendo que as coisas sejam justas, sejam alinhadas, sejam equivalentes àquilo que eu mereço ou que eu acho que as pessoas merecem. Não é nem sobre mim, é sobre os outros. Então, volta e pegue novamente o título do nosso vídeo de hoje. A sua vida é responsabilidade sua. Suas emoções são responsabilidade suas. Seu trabalho é responsabilidade sua. Se você está num trabalho que você não gosta, fazendo algo que você não quer, e ainda recebendo o que você acha que é injusto, a responsabilidade é sua. Ah, mas eu não tenho outra oportunidade, a única oportunidade que apareceu era a única vaga, porque eu estava há X anos desempregada e blá.
Historinha, 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 historinha. Historinha que a sua criança interior, vamos lá trazê-la novamente, conta e você acredita. Porque um ser humano adulto, capaz, alfabetizado, em pleno ano de 2026, que se diz desempregado, ou sem trabalho, ou sem oportunidade, não pode estar falando sério. Eu quero crer que não. Esse é o meu ponto de vista e o ponto de vista de milhões de pessoas. Porque hoje a gente tem uma série de trabalhos online que dá para serem feitos de dentro da sua casa, nas mais variadas funções, formas e lugares, e que você pode ser remunerado por isso. Para e pensa. Mas só que se você não tomar essa responsabilidade dessa decisão de querer trabalhar em algo que você pode não saber muito bem, mas que você pode aprender, porque tudo é questão de boa vontade e aprendizado. E você desenvolver uma nova carreira, uma nova profissão, é sua responsabilidade. A responsabilidade de se colocar no lugar onde você se coloca é sua responsabilidade. Assim como nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz, sejam elas benéficas ou não. A gente também precisa ter essa visão. Adulto tem responsabilidade. Criança quer encontrar aquele que roubou a bola dela para ela começar a chorar no colinho da mãe, que é lugar quente. Ai, Van, mas você está falando que eu sou criança? Então tô. Assim como eu já fui. E fui criança aos 20 e tantos anos, aos 30 e tantos anos. Provavelmente a minha deadline de ter deixado de ser criança foi aos 39. Não por acaso, quando eu passei no exame da ordem e me tornei advogada. Talvez alguma simbiose ali, eu precisava fazer justiça para poder crescer, para poder ser adulta. Que antes disso eu não era, não. E não tenho vergonha de dizer, porque aprendi muito dentro desse processo de crescer, de tomar posse e responsabilidade da minha própria vida. E quando a gente faz esse movimento de tomar responsabilidade para nós daquilo que é nosso, da nossa própria vida, a gente precisa também abandonar os julgamentos dos outros em relação a nós. Porque isso causa um peso, isso causa uma dificuldade, isso causa um grande desafio. Vã, mas eu simplesmente não posso trabalhar online. Eu não sei mexer com esse negócio de inteligência artificial. Eu não sei mexer com nada disso de internet. Eu não sei o que é um QR Code, eu não sei o que é um prompt, eu não sei o que é linguagem C, eu não sei nada disso. Eu não me formei em tecnologia. Você está falando que eu tenho que ir lá para a faculdade estudar tecnologia? Não, criatura. Estou dizendo que o mínimo que é ser alfabetizado, você é, não é? Senão você não estaria aqui assistindo o vídeo, me vendo falar, entendendo algo do que eu estou falando. Concorda? O que você precisa fazer é olhar para oportunidades que podem ser favoráveis para você e dali você aprender a se mover dentro delas. Eu dou graças ao meu bom Deus que a minha configuração astrológica facilita muito o meu aprendizado cibernético, porque senão eu estava frita. Porque tem muita gente da minha idade, com cinquentinha, que não se mete a fazer as coisas que eu faço aqui no computador. E eu dou graças a Deus. A minha configuração astrológica ela é magnífica e ela me ajuda muito. Fora que
Eu tenho um tio que ele era tipo o professor Pardal e ele me ensinava muito de tecnologias abissais que vocês nem sabem o que é, mas que ele me ajudava e desde ali eu sempre aprendi a ter muita curiosidade em aprender as coisas digitais, analógicas, sejam elas quais sejam. Mas eu precisei dar minha carinha a tapa e preciso de vez em quando fazer esses movimentos. Hoje, com as minhas inteligências artificiais aqui, elas me ensinam, mas eu também tem hora que eu falo, meus queridos, não é por aí não, vamos fazer diferente aqui que não está fazendo sentido para mim, né? E eu acho legal que eles escrevem lá embaixo. Isso é só uma inteligência artificial, ela pode cometer erros, assim como a gente, ufa, né? E tá tudo bem cometer erros. Mas a partir do momento que você não é protagonista da sua vida, porque você está depositando ela na vida de alguém, ainda que de forma inconsciente, pera lá, vamos voltar. E começa a cuidar da sua vida. Começando por onde, Ivan, você acha? Saúde, teu corpo, tendo um corpo saudável, tendo um corpo bem alimentado, tendo um corpo que dorme bem, tendo um corpo hidratado, tendo um corpo que é flexível e forte ao mesmo tempo, para quando você tiver as idades mais avançadas, você não precisar depender de ninguém para te auxiliar. Esse é o primeiro ponto. Essa é sua maior responsabilidade, a sua saúde do corpo. Junta aí, né, a saúde física, emocional, mental, espiritual. É sua responsabilidade. Não delega isso para ninguém. Principalmente se você já passou dos 7 anos de idade, que você já não é mais criança, tenha responsabilidade por essa vida do corpo. A partir daí, todas as outras responsabilidades, elas vão funcionar muito melhor. Nossa, Van, eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, você tem razão. Então, se eu tenho razão, se você já fez o teu diagnóstico emocional, que está aqui no link da descrição do nosso vídeo, conta para mim como é que foi a tua experiência aí nos comentários. Se você não fez ainda, se você ainda não acessou, acessa e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse diagnóstico gratuito. São 7 perguntas que vão te mostrar com clareza qual é o teu perfil emocional atual. A partir dali, você já tem uma ideia de como é que você está conduzindo as coisas e como é que você está trabalhando a sua responsabilidade com a sua vida. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.